Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, né, irmãos, mais um domingo aqui para aprender da palavra, para se alimentar da palavra, né? E já fomos bem alimentados. E continuaremos então dando sequência, né, ao estudo desse livro, Os Milagres de Jesus, do Spurgeon, né? Charles Spurgeon. Estamos aí no capítulo de número 11 e o título dessa lição é O Banquete de Satanás. Aí a leitura, né? A gente vai dar uma olhada com os olhos aqui de Spurgeon sobre esse texto, mais uma olhada, né? Ele traz nesse livro esse olhar, nesse primeiro sinal, né, de Jesus, primeiro milagre, e ele acaba discorrendo em 5 mensagens, né, em que ele vai tratando desse assunto. Já foi falado do pastor Tatu, né, já trouxe uma porção, também o Ademar também já trouxe uma porção, e agora nós continuaremos estudando esse milagre, que tem muito ainda para nos ensinar. Quando eu dei de cara com esse tema, né, o banquete de Satanás, eu me senti assim, meio impactado, né? Um tema assim bem complicado, indigesto, né? Falar do banquete de Satanás. Até porque eu não vou entrar, ou vou dar uma passada só lá na próxima lição, que vai falar depois sobre o banquete que Cristo tem preparado para os seus. Mas primeiro é necessário a gente entender o que é esse banquete de Satanás, que o Spurgeon, né, ele muito sabiamente, ele ministra ali na sua igreja, na sua época, ali com as pessoas, ali os ouvintes atentos, e eu imagino que não foi um tema fácil também para ele ministrar. Haja visto que as pessoas quando vêm à casa de Deus querem ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos, e o que agrada aos ouvidos é falar sobre o céu, falar sobre as maravilhas, sobre as bênçãos. E aí você falar sobre o banquete de Satanás é algo meio complicado, né? Mas vamos aqui tentar discorrer de acordo com a sua visão, de acordo com a sua interpretação. Vamos entender um pouquinho aqui o que ele quis dizer com isso. Então já vamos ler o capítulo de número 2, o versículo 9 e o 10. Na realidade eu vou ler desde o primeiro, né, para a gente assimilar bastante aqui o que ele quer dizer. Diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. E durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. E havia ali 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica, e cada um tinha capacidade entre 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. E quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez, e com isso ele manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Somente até aqui. A gente vai dar ênfase então nessas palavras que o mestre de cerimônias, né, acabou dizendo, e que Spurgeon ele faz aí uma referência, né, ao estilo ou a compreensão de como que o mundo funciona. O mundo sempre nos oferece as coisas melhores primeiro para nos iludir, né, para acabar nos distraindo daquilo que realmente importa. Então ele vai trazer aqui essa mensagem. E falando nisso, né, essa mensagem do Spurgeon, até que na sua época, em que ele ministrou, né, ali aos seus ouvintes, eu imagino que muitos ouvintes ali
tenham, né, torcido um pouco o nariz, né, se achado um tema meio incômodo, uma ministração meio incômoda, mas o que eu acho interessante, já trazendo para os dias de hoje, é que as pessoas, quando vêm à casa de Deus, infelizmente, muitas não aceitam esse confronto da palavra. Às vezes, a gente vem até triste, meio abalado com alguma coisa que aconteceu com a gente na nossa vida, na nossa semana, no nosso trabalho, e a gente quer ouvir da parte de Deus algo que vai nos trazer esperança. E isso não é errado. Mas nos dias de hoje parece que as pessoas, os pregadores, têm romantizado o Evangelho, romantizado a palavra, de uma forma em que as pessoas já não sentem mais aquele incômodo. Mas não é um incômodo assim da palavra ser um incômodo, mas da palavra mover algo que está ali no seu coração, que está trazendo, ao invés de trazer intimidade com Deus, está trazendo um afastamento de Deus. E a gente sabe o que é isso. Lá no profeta Isaías, ele diz que os ouvidos de Deus, né, não estão agravados, nem sua mão está encolhida para que não possa abençoar. Mas tem uma coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus. São os nossos pecados, as nossas transgressões. Então, às vezes a gente chega aqui achando que o nosso problema é com a nossa dificuldade, o nosso problema é que a gente precisa de um milagre, e a palavra de Deus vem, e ela vem lá no problema, que é o pecado. É o pecado, é a maneira como que a gente assimila o mundo ao nosso redor e quer sempre as coisas boas primeiro. E o Evangelho vem nos mostrar totalmente o contrário, que primeiro a gente sofre as aflições. A gente sofre nesse mundo as aflições, as dificuldades. Então, quando Charles Spurgeon está ministrando, eu fiquei imaginando assim, e não é na forma que os pregadores de hoje iniciam ali o seu evangelho, dizendo que o Espírito Santo ele é educado, que ele vai chegar e vai bater na sua porta, e você precisa ouvir a sua voz e atender ali o seu chamado. Não, para mim, o Spurgeon ele já chega com os 2 pés na porta, dizendo, olha, existe um banquete de Satanás aí fora. Existe um banquete de Satanás e a gente precisa estar atento. A gente precisa entender, saber a estratégia do adversário, entender as estratégias que ele usa para nos afastar daquilo que realmente importa. A gente precisa olhar com os olhos mais críticos para aquelas coisas ou prazeres que a gente enxerga, que acha que até são legítimos, mas que muitas das vezes estão nos afastando da eternidade, estão nos distraindo. Eu me lembro de um louvor que a gente cantava na harpa cristã, que dizia assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, que tudo isso daqui vai passar. Então isso não pode me distrair daquilo que realmente importa, que é a nossa eternidade com Deus. Então Spurgeon, ele não usa meias palavras, ele já solta já de início aqui esse tema, o banquete de Satanás. E eu quero fazer alguns destaques aqui, usando uma interpretação do Warren Wiersbe, que nesse milagre Jesus trouxe uma plenitude onde havia vazio, alegria onde havia decepção e algo interior onde havia apenas algo exterior, água para lavagens cerimoniais. A gente entende, né, que quando Jesus realiza esse milagre, a gente não pode somente olhar para o milagre em si. Esse milagre está apontando para algo muito maior. Esse primeiro milagre, que João vai chamar de sinal, ele vai além do ato de suprir uma necessidade humana e de salvar uma família de uma situação embaraçosa, como a gente já estudou nas lições anteriores, onde nós aprendemos. Cada milagre é acompanhado de um sermão prático. Nesse livro, nesse evangelho, João, além de escrever sobre os milagres de Jesus, ele também escreve sobre as suas palavras que ele declarou depois de ter realizado o milagre. Nesse aqui, especialmente, Spurgeon vai usar não as palavras de Jesus, mas as palavras do mestre de cerimônia, para trazer para a gente um sermão prático,
de como que a vida funciona, de como que o mundo funciona ao nosso redor, sempre nos oferecendo primeiro o que é bom, para nos distrair, para nos levar a se acomodar aqui neste mundo e achar que a vida com Deus é boa para viver aqui neste mundo, e daqui a pouco a gente está tão distraído que se esquece que Jesus nos chamou para viver a eternidade com Ele. Então a gente precisa estar atento a isso. O primeiro milagre de Moisés foi uma praga. Ele transformou a água em sangue. Vocês lembram lá, né? Só ler lá, né, no livro de Êxodo, e a gente vai ver que há essa primeira praga que Moisés invocou lá, e o Egito, todo o Egito, né, a água foi transformada em sangue, numa referência ao julgamento divino. E olha que interessante, o primeiro milagre de Jesus foi uma referência à graça divina. Isso é maravilhoso, porque nos faz, né, entender que se lá no Antigo Testamento o julgamento de Deus veio sobre o Egito, veio sobre o mundo daquela época, chega um tempo em que Jesus agora vem e derrama da sua graça. Ele enche as talhas, não que ele enche, mas ele pede para os servos lá encherem, né, as talhas que eram as talhas ali de purificação, né, em que os judeus usavam para a água da purificação. Ele enche, ele pede para que eles encham. Quando é enchido até a tampa, ele transforma aquela água que era para purificação, transforma em vinho. E agora aquelas talhas cheias do vinho representam quem? O sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Se na época de Moisés, a lei de Moisés estabeleceu essa cerimônia para purificação, agora Jesus está trazendo algo novo. Jesus está dizendo que agora a purificação é no seu sangue. A purificação dos nossos pecados é no seu sangue. Então, o milagre não é para eu ficar somente ali contemplando o milagre em si, mas eu preciso pedir graça para Deus, pedir sabedoria de Deus e entendimento, para que Ele me mostre o que aquele milagre quer dizer, para onde aponta, o que esse milagre me ensina. E é isso que eu acho interessante que Spurgeon traz para a gente. Ele vai mostrar para a gente, nas palavras do mestre de cerimônias, ele vai revelar algumas estratégias que o mundo usa para nos distrair e nos levar a nos afastar de Deus. E aí por isso que ele apresenta aí a casa do diabo. Imagina que eu saí de domingo de manhã para vir falar da casa do diabo. Que coisa, né? Pois do mesmo modo que a sabedoria construiu sua casa e levantou 7 colunas, também a insensatez tem seu templo e sua taberna de festas, para onde continuamente quer atrair os incautos. Incautos aqui, né, fala de pessoas imprudentes, né, ingênuas, pessoas descuidadas e fácil de serem enganadas. E também se colocam em situações perigosas. Você lembrou de alguém? Se você ver lá no Evangelho de Lucas, no capítulo número 15, do 11 ao 13, vamos até ler ali para a gente entender quem que é esse camaradinha que foi levado de maneira triste, né, para a casa do diabo praticamente. Diz assim, capítulo 15, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, isso Jesus falando, né? Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas, se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. E quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Então, olha aqui, eu usei essa passagem do filho pródigo porque para mim ele exemplifica bastante o que é, né, uma pessoa ingênua, né, um menino imprudente, né, um rapaz imprudente, e que foi facilmente iludido por querer abandonar a casa do pai e achar que já dava conta da sua vida sozinho. Não, preciso aproveitar a vida, aproveitar os prazeres que a vida oferece. Se eu ficar aqui na casa do meu pai, eu só vou trabalhar, eu não tenho o que fazer aqui, eu tenho que ir lá, eu tenho que experimentar o mundo, que lá que é o lugar bom mesmo, lá que as coisas funcionam. E aí a gente vê ao longo da história que realmente ele experimentou o melhor vinho
loucura, né, de querer sair da casa do pai, mas que no final o diabo ofereceu para ele depois uma taça de vinho bem amarga, para que ele experimentasse ali a amargura, e graças a Deus que ele caiu em si e lembrou que na casa do pai havia o vinho de melhor qualidade, e voltou para a casa do pai arrependido, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e possa nos ajudar a entender que muitas das vezes a gente se senta nessas mesas de Satanás que a gente vai apresentar aqui, ou que o Charles Spurgeon apresenta para a gente, descortina para a gente, né? Talvez você ache, não, isso daqui, eu já ouvi falar sobre isso, a mesa do devasso, dos satisfeitos consigo mesmo, do mundanismo e dos pecadores secretos. Mas se nessa manhã Deus escolheu, Deus preparou essa oportunidade para a gente estar falando disso, talvez em algum canto escuro ali do meu coração, do seu coração, da minha alma, da sua alma, a gente precisa ouvir isso novamente, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, quando o Spurgeon vem com os 2 pés na porta para falar para a sua igreja ali, para os seus ouvintes, ele vai apresentar essas 4 mesas, e essas 4 mesas são muito atraentes, Não pense que o adversário da nossa alma, inclusive, né, quando ele falou a mesa, a casa o banquete de Satanás, né, Satanás é um termo hebraico que significa adversário ou opositor, aquele que se opõe. E a gente sabe que numa batalha ou numa guerra, conhecer o inimigo é uma enorme vantagem. É uma enorme vantagem. E você sabe que o adversário nos conhece muito bem. O nosso adversário nos conhece muito bem. Ele sabe aonde a gente tem ali as nossas fraquezas, as nossas limitações. E a gente, imprudente e ingênuo, também acaba que não estudando as suas estratégias. Ou às vezes até se esquece. Sabe, mas parece que passa desapercebido. Parece que a gente dá moleza mesmo. A gente dá uma facilitada, vamos dizer assim, para o adversário. No nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. Então, Deus escolheu esse domingo de manhã para vir falar para a gente olhar mais atento para o banquete de Satanás e para essas 4 mesas que ele coloca diante da gente. Primeira mesa, a mesa da devassidão. Uma vida entregue aos prazeres da carne e associada a um estilo de vida que se opõe à fé cristã. Quero convidar você para uma leitura de Eclesiastes, no capítulo de número 2, versículo 10, que lá Salomão, que fala sobre a inutilidade da vida, ou fala sobre o vazio, fala que tudo ali é vaidade, e ele traz aqui uma palavra que é muito interessante. Ele diz assim, capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz assim: disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Nada de ilegítimo até aqui. Deus nos deu uma vida para ser vivida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido, portanto disse: o riso é tolice, de que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho, e quando ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando os belos vinhedos, fiz jardins e parques, os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais do que todos os que vieram ou que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grandes quantidades de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras, tive concubinas, tive tudo que um homem pode desejar.
Somente até aqui. Você entende a gravidade do que é uma pessoa se entregar a uma vida de prazeres? Salomão está dizendo aqui que ele não negou nada aos seus olhos. Tudo aquilo que seus olhos desejaram, ele foi e mergulhou profundo. Em algumas coisas, pode ser coisas ou prazeres legítimos, sim. Mas, nesse caso aqui, Salomão, ele exagerou. Para que tantas mulheres? Para que tantas realizações? Para que tanta, vamos dizer assim, tanta coisa com que ele se preocupasse e mostrasse ali a sua grandeza? Para quê? E a pessoa que, né, ela se torna leva esse tipo de vida devassa, ela procura viver um estilo de vida que só busca o prazer, só busca aquilo que lhe dá prazer. E isso, infelizmente, é triste, porque na primeira carta de João, no capítulo 2, quem pode abrir para a gente? 1 de João, no capítulo 2, verso 15 e 17. Lá no finalzinho, perto de Apocalipse, a 1 de João. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Quem achou pode ler, por gentileza. Amém. Obrigado. Então veja como que o sistema mundano, como que o mundo funciona. Sempre nos atraindo aos prazeres da carne. Sempre nos atraindo aquilo que vai nos distrair, que vai nos levar a um estilo de vida que se opõe totalmente à fé cristã. Que é uma vida piedosa, uma vida onde a gente não busca somente o prazer, mas busca o prazer na presença de Deus, busca o prazer em ajudar as pessoas, em amar uns aos outros. É bem diferente, porque o mundo, nas palavras do mestre de cerimônia, oferece primeiro o melhor vinho. E depois, está todo mundo lá entorpecido, depois que já beberam bastante, lá experimentou todas as taças que o mundo ofereceu, aí oferece a taça do sofrimento eterno. É isso que Spurgeon vai trazer ali os seus ouvintes, é isso que a palavra de Deus está nos advertindo aqui hoje, neste domingo de manhã. Que a gente não ame o mundo, nem as coisas que ele oferece. É gostoso, né, ter uma vida de segurança, como, né, o nosso irmão trouxe aqui. É gostoso, é muito bom ter estabilidade, ter tudo com planejamento, é muito bom. Mas é muito melhor a gente desfrutar de tudo isso confiando em Deus do que nas coisas deste mundo. Confiando nos prazeres deste mundo. Então que a gente fique atento a essa mesa, olhe com mais atenção e perceba que muitas das vezes aquilo que está te dando prazer, trazendo prazer para você, está te afastando de Deus. Vê se aquilo não está sendo um empecilho de você ter realmente uma vida que agrade a Deus. O próximo, a mesa do satisfeito consigo mesmo. Essa aqui, eu trouxe esse texto aqui de Lucas 18, verso 11. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como este publicano. Isso aqui fala de uma religiosidade, de uma loucura de se achar alguém tão importante a ponto de olhar para o seu próximo, se comparar com ele e ainda ter a cara de pau de olhar para cima e dizer: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Isso aqui, nesse texto, os irmãos sabem ali o contexto. Duas pessoas, sobem para orar, um era fariseu e o outro um publicano, um pecador. E esse fariseu, ele tem essa ousadia de fazer esse tipo de oração. Mas você pode dizer assim: mas eu não oro desse jeito. Eu uso bem as palavras, eu
começo engrandecendo a Deus, reconhecendo a minha miséria. Legal, bacana. Mas e no seu dia a dia? Será que a gente não olha para as pessoas que estão numa situação difícil e às vezes a gente pega esse pontinho de julgamento aqui e diz assim: essa pessoa merece. Se ela estivesse na casa de Deus, se ela desse mais ouvidos à voz de Deus. Está vendo essa pessoa, esse morador de rua? Foi a escolha que ele fez. Ele podia estar trabalhando, ele podia estar na casa de Deus. A gente não faz a oração do publicano, mas a gente, nas nossas atitudes, reflete o que esse publicano estava orando. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, a gente tem essa mania de olhar sempre o cisco no olho do outro e se esquecer da trave que está no nosso olho. Então, o Spurgeon, ele é bem direto. Ele diz assim que a gente não pode ter esse tipo de atitude de achar que a gente, por viver uma vida religiosa, tudo certinho, porque eu entrego o meu dízimo, porque eu vou aos cultos, eu vou na oração, né, eu vou nas campanhas, eu vou nisso e vou naquilo e tal, e faço e tal. Isso só mostra que você é um ativista cristão. O que mostra a sua intimidade com Deus é a maneira como você se relaciona, primeiro com Deus, mas também com aqueles que estão ao seu redor. E eu não falo só de se relacionar aqui entre irmãos, porque aqui, como eu já disse, eu gosto de enfatizar isso, aqui é fácil a gente exibir uma vida cristã, aqui dentro da igreja, no nosso ambiente cristão, é fácil. Mas a hipocrisia, ela não mora ao lado, como diz aí o ditado. A hipocrisia mora lá dentro do nosso coração. O orgulho de achar que porque a gente leva uma vida religiosa correta, certinha, isso não nos aproxima de Deus. Muito pelo contrário. A oração desse fariseu, de maneira alguma poderia ser ouvida por Deus ou atendida, de maneira alguma. Mas o publicano, aquele pecador que foi lá, não conseguia nem olhar para cima e batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Esse saiu ali da casa de Deus justificado. Então também não pense que é chegar aqui e clamar a Deus e pedir misericórdia, e aí quando sai daqui, a vida continua do mesmo jeito. Não, quando a gente se achega para Deus e pede misericórdia, a gente pede para que Deus mude o nosso coração e transforme o nosso coração num coração não satisfeito com a gente mesmo, mas um coração que se satisfaça com Deus, com a presença de Deus, em amar a Deus e buscar a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente vai lá e pede graça para Deus e fala: Senhor, me ajuda a praticar isso aqui, porque não é fácil. Não é fácil amar aqueles que nos odeiam. Recentemente a gente ouviu dos relatos de guerra lá no Oriente, e a gente começa a escolher lados. Aí um dia eu comecei a refletir, eu falei: Senhor, a gente tem essa tendência de olhar e defender Israel e tal, porque é o povo de Deus e não sei o que, a nação escolhida, tal. Mas será que a gente não deva olhar com amor também para aqueles que estão sendo oprimidos, por causa daquele sistema de governo que impõe as suas regras, impõe ali a sua ditadura? Será que a gente também não tem que olhar, não tem que, ao invés de escolher lados, escolher orar por eles também, além de orar, lógico, orar pela paz de Israel, mas também orar para que haja paz lá na faixa de Gaza, paz lá no Irã, que eles se convertam a Cristo? Será que a gente também não tem, ao invés de ficar lá nas redes sociais comentando e dizendo: não, é isso que ele merece mesmo, tem que mandar uma bomba atômica, tem que destruir tudo? Olha como que a gente vai se tornando satisfeito com a nossa própria justiça e se esquece da justiça de Deus, que se faz com o quê? Com amor. Então a gente precisa estar atento a isso. Próxima mesa. A mesa do mundanismo. O mundanismo prioriza valores e objetivos terrenos. É uma tendência de buscar a glória pessoal. Mateus, capítulo número 6, versículo 19 ao 21, vai falar para a gente
Não acumular o quê? Tesouros na terra. Por quê? A traça e a ferrugem consomem. Mas o quê? Ao invés disso, a gente tem que fazer o quê? Precisa fazer o quê? Ajuntar tesouros aonde? No céu. E como é que eu junto tesouros no céu? Como que eu junto? Jesus deixa vários exemplos. Amando, ajudando, estendendo a mão, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, orando pelos nossos inimigos, andando mais uma milha, dando a capa. Tudo isso vai juntando tesouros no céu, mas não para o seu engrandecimento pessoal aqui. Porque Jesus também deixou bem claro, olha, tudo que você for fazer, se for dar uma oferta, uma esmola, a mão esquerda não pode saber o que a direita fez. A gente tem que entender isso. A recompensa nossa está lá, no céu, mas eu não posso ficar fazendo as coisas visando a recompensa. Eu preciso entender que o objetivo de viver o Evangelho é viver para Deus e para as pessoas que Deus tem prazer em amar, que Deus está querendo buscar, que Deus está querendo trazer para perto da gente. Às vezes Deus quer trazer para perto da gente uma pessoa que me incomoda lá fora. Um tipo de pessoa que eu olho para ele e falo, não, esse daí não merece. Esse daí, ou essa pessoa aí, não está muito longe, não dá para conviver, sem chance. Mas é justamente essa daí. É essa pessoa aí que Deus quer trazer para pertinho de você para trabalhar o quê? Algo dentro do seu coração. Como trabalhou lá com Jonas. Lembra quando Jonas foi chamado? Ouviu, vai lá e prega em Nínive e tal. E aí Jonas pegou o barco para outro lugar, foi para Jope. E achando que não, os ninivitas não merecem, eles têm que ser condenados mesmo. E olha como que Deus precisou, ou agiu ali de uma forma a trazer Jonas de volta para a missão e mostrar para ele, falar, cara, você está desprezando aí um pessoal que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Você queria que eu destruísse uma nação por conta do seu nacionalismo, por conta de você achar que você tem aí a sua justiça própria. Isso é terrível. Então a gente não pode achar que o mundanismo é algo, só foi no tempo lá de Spurgeon, hoje não, a gente já entende bem. Não, perceba, entenda, se você está sentado nessa mesa e o diabo está te oferecendo, prioriza aí, você tem os objetivos, você tem tanto para brilhar aqui neste mundo. Vamos prestar atenção nessa mesa e nessas taças que o adversário tem oferecido, porque ele oferece sempre o melhor no começo, mas no final é sempre a condenação. 1 Timóteo, no versículo 6, o capítulo 6, versículo 9 a 11, quem pode ler para a gente, por gentileza? 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo 9 ao 11. Quem achou pode ler, por favor. Pois amém. Olha que palavra forte que o apóstolo Paulo adverte aqui. Nos adverte, advertiu o povo daquela época, os cristãos daquela época, e está também nos advertindo hoje. Você deseja ser rico? Preste atenção. Existe um perigo, existe um risco real. Não estou dizendo que ser próspero, de acordo com a palavra de Deus, que é algo errado. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu me converti mesmo ao Evangelho, eu me converti a Cristo, eu queria, fazer as coisas tudo corretas, sempre buscar entender o que era o dízimo, todas as disciplinas espirituais. E aí eu recebi um convite para ir num congresso de prosperidade, numa igreja lá em Americana.
E quando eu já tinha ouvido algumas palavras que falavam sobre o dízimo e tal, mas aí eu ficava meio que um pé atrás, porque eu falei, nossa, mas esse negócio de prosperidade vem aí de uma tal denominação, e não é muito legal isso daí, porque eles prezam muito, assim, às vezes a gente entra ali e acaba saindo até, às vezes, sem a roupa do corpo. Então eu tinha meio que um pé atrás, sabe, de ir nesses congressos de prosperidade. Mas enfim, a pessoa insistiu, falou, não, ele vai falar de acordo com a palavra. Eu falei, esse que é o perigo, porque usa a palavra justamente distorcida e acaba aqui enganando as pessoas, né? Aí eu falei, mas eu vou para pelo menos ter um entendimento. E aí eu fui, e aí quando o pregador começou, né, a ministrar, tal, contou alguns testemunhos, e aí foi lá para o Antigo Testamento, e se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra e tal, e não sei o quê, e foi lá para falar sobre primícias, e foi falar sobre dízimo, oferta alçada, tal, e aquilo foi embaralhando minha mente. Foi, a um ponto que ele chegou num versículo também lá de Eclesiastes, que dizia que Deus faz com que o ímpio ajunte, amontoe, e depois ele tira do ímpio e dá para o justo, não sei o quê. Aí ele encerrou a sua ministração e começou a dizer que a gente tinha que ofertar a Deus, além do dízimo, tinha oferta de primícias, tinha oferta alçada. Eu sei que ele deve ter parado na 7ª oferta, que tinha que ofertar ali, naquele dia. E graças a Deus que eu não levei a carteira. Naquela época não tinha ainda o aplicativo, né? Salvo. Não tinha ainda o Pix, mas eu já meio que imaginava. Então, algumas coisas eu aprendi, né, sobre o dízimo, que me foram, né, excelentes. Aí, só que eu voltei meio farisaico, sabe? Porque eu comecei a achar que Deus, por eu dar o dízimo, eu achei que Deus tinha que abrir a janela do céu. Falar, não, está escrito na tua palavra, para me fazer prova do Senhor. Então, tipo, aquele relacionamento meritório com Deus, nossa, isso feriu profundamente a minha alma. E mais do que isso, eu comecei também a incomodar o meu pastor, dizendo que, olha, eu aprendi lá que eu tenho que tirar as primícias e tenho que entregar para o pastor que cuida da minha vida espiritual. Que eu tenho uma cobertura espiritual do pastor e eu tenho que entregar para o Senhor. Então, e meu pastor falava, não, filho, não é assim, tal. Mas eu estava tão convicto, porque ele me provou, o pregador lá de Americana me provou na palavra, e que eu separava além do dízimo, eu tirava uma quantia, ia lá no bolso do meu pastor, falava, não, está aqui, pastor, é a primícia e tal, eu quero ser fiel a Deus e tal. E o pastor sempre falou, não, filho, isso daí é da lei, já passou, tal. Sei que depois de algum tempo, né, depois de muito meu pastor insistir, né, e aí eu falei, não, o dízimo, as ofertas, tem oferta missionária, se você é oferta, não tem, ninguém pode te obrigar e tal, você tem que ter um coração espontâneo, generoso para a obra de Deus. Isso foi acalmando o meu coração. Mas, por que eu estou contando isso? Porque hoje, infelizmente, o termo prosperidade virou essa bagunça toda, que as pessoas acham que elas têm esse mérito de chegar diante de Deus e entregar lá um carro, entregar lá um bem e vai ser abençoado por Deus. Por quê? Porque ele está buscando o quê? Uma glória pessoal, ele está esperando que Deus o prospere e ele se torne uma pessoa destacada no meio da sociedade. Busca a riqueza, busca a glória desse mundo. E olha, no final aqui Paulo adverte, e alguns, por tanto desejarem o dinheiro ou ser ricos, desviaram-se da fé, afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Então beberam da boa taça da riqueza, foram e mergulharam mesmo sem analisar os riscos, mas no final, o que aconteceu? Veio a taça do sofrimento, veio a taça da aflição. Próximo slide. Dos pecadores secretos. Deixa eu correr aqui. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Palavras também de Salomão.
Aí lá em Josué, no capítulo 7, a gente vai ler a história de um camarada por nome de Acã. Vocês conhecem a história, sabem que ele acabou ali pegando algumas coisas que não devia, escondeu uma capa babilônica lá, e acho que alguns talentos de ouro, não lembro. Mas enfim, e achou que estava tudo bem, depois, acabar aqui a guerra, eu pego as coisas, vendo, vou ganhar uma grana, fazer uma grana, e ninguém vai saber de nada. E o que Deus tinha dito? Vocês vão destruir o povo e destruir tudo que eles têm, não vai pegar nada deles lá. Mas ele desobedeceu a Deus, pecou, e aí quando ele faz isso, toda a nação sofre, por quê? Tem uma cidadezinha ali de Ai, vamos guerrear contra ela. Tá bom, manda ali uma meia dúzia de soldados, Josué, sem consultar a Deus, manda lá uma meia dúzia de soldados e já está resolvido. E aí Deus, que não se deixe escarnecer, aquilo que o homem plantar ou semear, ele colherá, como diz na sua palavra. O povo sofre uma grande derrota, o exército de Israel sofre uma derrota por uma cidadezinha pequena, e aí Josué fala, Senhor, mas por quê? Fala, então, tem coisa escondida aí, tem pecado secreto, tem coisas aí que precisa ser trazida à luz. E aí diante disso aqui, irmãos, eu sei que é meio indigesto, mas às vezes a gente tem essa tendência de achar que pode manter em segredo coisas que a gente faz no dia a dia, ou fez há algum tempo, e vai empurrando com a barriga, e vai achando que, não, Deus é misericordioso, e não vai acontecer nada. Na verdade, a gente está alimentando algo que vai se tornar uma bola de neve, e aquele pecadinho que antes era só uma coisinha ali, que não trazia muito prejuízo, daqui a pouco ele está consumindo a sua consciência, consumindo a sua vida, consumindo as pessoas que estão ao seu redor, consumindo tudo. Porque o ventre do pecado, ele não se sacia. O ventre dos desejos, as paixões mais secretas do ser humano, não se sacia. Então, quando Acã é descoberto, ali vão lançando sortes e tal, e aí cai na família de Acã, qual é a consequência? A terra se abre e consome todos eles. Então é uma coisa terrível a consequência do pecado de Acã. A gente também precisa estar atento a isso. Precisa se achegar diante de Deus e falar, Senhor, olha, sonda-me, como disse Davi, sonda e vê se há algum caminho mal, porque às vezes a minha consciência em nada me acusa, mas quem me julga, como disse Paulo, quem me julga é o Senhor. Eu preciso, às vezes, deixar que Jesus venha também com os 2 pés na porta e escancare para mim aquilo que está crescendo e criando raízes e por enquanto está ali escondido, mas que a hora que vier à tona, vai trazer um grande prejuízo, porque o mundo oferece, primeiro, o cálice maravilhoso do pecado, mas a consequência pode ser eterna, o lago de fogo. Então tomemos cuidado, vamos pedir, claro, misericórdia de Deus e discernimento, também para não sentar nessa mesa e achar que está tudo bem. Agora o próximo slide fala sobre a casa do Salvador. Ainda bem, né? Chega de falar de banquete de Satanás, chega de falar de mesa de Satanás, aí vamos falar um pouco da casa do Salvador. Só vou dar uma pincelada, irmãos, porque na próxima lição o pastor Clóvis vai falar sobre isso, mas eu não podia deixar de falar da casa do Salvador. O próprio Spurgeon, no final da sua ministração, ele fala sobre essa casa. Jesus não festeja seus filhos segundo o príncipe das trevas, pois a primeira taça que Cristo lhes traz é muitas vezes a taça da amargura. Depois da taça da aflição, vem a taça do consolo. João 16:33, um versículo clássico, o que diz lá? No mundo tereis aflições, mas não desanimem. Você não precisa desanimar. É claro, a gente como ser humano, de repente por alguma coisa que a gente está vivendo, algum processo,
a gente tem essa tendência de querer reclamar da vida, de querer, às vezes até murmurar. Mas se lembre dessa palavra. Deus, através de Cristo, prometeu para a gente o céu. Mas antes do céu, a gente precisa passar o processo aqui na terra. A gente precisa passar por esse processo. E o que acontece? A gente sofre mesmo, a gente passa por aflições, mas a taça do consolo vai chegar. O salmista lá no capítulo de número 73, acho que é Asaf, se eu não me engano, é Asaf. Ele teve uma pequena, vamos dizer assim, quase que ele sofreu um deslize na sua fé. Ele mesmo diz, olha, quase resvalaram os meus pés, porque eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios. E eu comecei a reparar que, puxa, eu sirvo a Deus, eu saio debaixo de sol, debaixo de chuva, pego meus instrumentos, vou lá, ensaio no coral, louvo a Deus com alegria e tal, e as coisas estão complicadas para mim, é sofrimento, quando eu chego é boleto que está atrasado, é dificuldade no trabalho, e nada está dando certo. Mas o ímpio, quando chega o fim de semana, ele coloca ali a sua Hilux e põe o seu jet ski, engata seu jet ski e vai aproveitar a vida. Não está certo isso. Pois é. Mas vai chegar o tempo em que ele vai à casa do Senhor, e aí ele vê o quê? O fim. Ele vê que o ímpio está lá experimentando, aproveitando a taça ali da prosperidade, a taça dos prazeres deste mundo, da devassidão e de tudo aquilo que o adversário oferece, e se esquece do fim. E quando ele vê o fim dos ímpios, aí ele levanta as mãos para o céu e fala, Senhor, olha, graças a Deus. Graças a Deus eu agora entendi, realmente a gente precisa passar por isso, mas no final o Senhor tem uma taça de um vinho muito melhor. O Senhor tem uma taça que supera todas as aflições. Como disse Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17 e 18, se alguém puder ler bem alto para a gente, Romanos, capítulo de número 8, 17 e 18, e também depois 2 de Coríntios, capítulo 4, 17 e 18. São dois versículos aqui que resumem para a gente o que é a nossa esperança em Cristo. De sofrer nesse mundo, sim, a gente vai sofrer, a gente vai passar por dificuldades, mas tudo isso não se compara com a glória que vai ser revelada. Quem achou pode ler, por gentileza. Romanos 8, 17 e 18. Amém. Esses nossos leves e momentâneos, Paulo usa esse termo também em algumas versões. Nossas leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então eu não sei o que você está atravessando, o que você está passando na sua vida, mas eu sei que o que te espera é algo muito melhor. O salmista também diz que o choro pode durar uma noite. Eu não sei quantas noites já tem durado o seu choro, o seu desespero, mas a alegria do Senhor está chegando. E essa alegria é uma alegria que nunca acabará. É uma alegria em que você vai desfrutar a eternidade inteira. A vida aqui é um sopro. O sofrimento que a gente atravessa aqui não se compara. E se a gente participa dos sofrimentos com Cristo, como nós aprendemos aqui, de mãos dadas com Cristo, é muito melhor do que você achar que você está abandonado, que você está sozinho, você não tem para onde ir. Você tem sim para onde ir, para os braços de Cristo. Para concluir aqui nessa manhã, a mesa da comunhão é onde os filhos de Deus devem sentar-se. A primeira coisa que devem beber ali é a taça da comunhão com Cristo nos seus sofrimentos. Se você quiser chegar à mesa da comunhão com Cristo, deve beber, em primeiro lugar, do vinho do Calvário.
Então que nessa manhã a gente possa refletir em tudo que Deus nos falou através da sua palavra. Deus usou as palavras desse mestre de cerimônias. Olha, é impressionante porque em todos os sinais que João descreve, sempre Jesus toma ali a palavra. Vocês lembram ali no milagre da multiplicação dos pães, ele aponta para si como o pão da vida, e ele faz, né, a ministração sobre isso, dá um ensino sobre isso. Depois também com o milagre, tem vários milagres, né? Mas esse daqui dos pães, e esse aqui do vinho, né, da transformação da água em vinho, ele também traz uma mensagem poderosa, em que o mundo oferece aquilo que há de melhor no começo, mas no final, aí vem aquilo que nenhum de nós queremos ter, que é uma vida de sofrimento eterno, uma vida ou uma eternidade eterna longe de Deus. Só isso já é capaz de trazer um sofrimento incalculável, uma vida longe de Deus. Para encerrar, eu ainda tenho alguns minutinhos, eu quero contar para você. Eu ouvi o pastor Cláudio Duarte, né, falando sobre um deputado, né, que ele morreu e bateu lá nas portas do céu, né, só um conto, tá, irmãos? Não está na Bíblia, não tem. Acho que vocês já até ouviram, mas é bom a gente relembrar isso aqui. E aí quando ele bate lá, diz que, né, o anjo chega para ele e diz assim: olha, existe um protocolo, né, aqui de entrada, e você precisa escolher se você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Fala, mas lógico que eu quero ir para o céu, né? Não, mas precisa ter um protocolo, você vai passar 24 horas primeiro lá no inferno e 24 horas aqui no céu. E aí depois que você tiver realizado esse protocolo, aí você escolhe então. Aí ele pensou consigo mesmo: é lógico que eu quero o céu, né? Quem que vai querer o inferno? Mas aí ele assina lá a papelada, e aí o anjo desce com ele até ali as portas do inferno. E aí quando abre assim a porta do elevador, e aí ele vê aquele pasto bonito, sabe, aquela natureza maravilhosa, e vê as pessoas festejando, e ali vê uma mesa ali que até com seus amigos que já tinham morrido ali, festejando, né, e se alegrando ali e tal, e mulheres e não sei o que e tal. E aí ele se encanta com aquilo, e aí fica lá e as 24 horas voam. Parece que passaram muito rápido as 24 horas. Então o anjo chega lá, busca ele, e agora você vai conhecer o céu. Aí quando ele chega no céu, está lá tudo calmo, tranquilo, os anjos louvando, né, aquele ambiente de tranquilidade e tal. E ele acha aquilo meio que meio sem graça, né? Não tem ninguém aqui para a gente aproveitar e tal, não sei o quê. Eu acho que eu já me decidi, eu acho que eu vou querer ir lá para o inferno mesmo. E aí ele acaba chegando, quando deu as 24 horas, que aí o anjo aí decidiu. Não, eu decidi, olha, você não leva mal não, seu anjo, eu acho que eu vou querer ir para o inferno mesmo. O céu é bom, é bonito, é gostoso e tal, mas eu acho que eu vou querer ir ao inferno mesmo. E aí o anjo fala: então você vai assinar aqui e tal, e ó, é sem volta. E aí você tem que descer e ir para lá sozinho. Não, tá certo, daí assinou tal, e aí desceu. E aí quando ele está chegando lá perto do inferno, já começa a sentir o cheiro de enxofre, né, e coisas queimando assim e tal, e já começa a entrar meio que em desespero. E aí quando abre as portas, aí vê o diabo na sua forma ali maligna e tal, e aí vê que está tudo pegando fogo e as pessoas sendo atormentadas. Ele: eu acho que o elevador veio para o lugar errado, né, porque ontem eu vim e era um lugar maravilhoso, né? E agora eu cheguei aqui, né, tá esse tormento todo. E aí ele chama lá: ô seu diabo, vem cá. Viu, eu cheguei aqui ontem, cadê meus amigos, cadê, né? Estava aqui numa farra, tudo aqui. Falou: olha, ontem a gente estava em propaganda eleitoral, né? Já ganhamos seu voto. Então é assim que funciona o inferno. Vive fazendo propaganda, né, de que é um lugar bom, né, que você não vai sofrer. O diabo, né, faz deste mundo aqui um lugar agradável mesmo, mas depois no final a gente sabe que é um caminho de morte. Então que a gente possa refletir em tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã, e que Deus nos abençoe e tenhamos um ótimo domingo em nome de Jesus. Amém?